Brasil. País de grandes dimensões, diversidades culturais, de clima variado, terra de gente trabalhadora, de gente de esperança, terra em que se plantando tudo dá. Minas Gerais, berço da liberdade, do desbravamento de suas terras, de um povo que trabalha de sol a sol, que busca na terra o seu sustento. Minas, um estado brasileiro que tem a sua economia voltada para a agricultura. Minas, uma história de crescimento e desenvolvimento. Nesta época, Minas Gerais se destacava como principal produtor de pecuária bovina no Brasil e avançava no crescimento da produção de café, chegando a ameaçar a hegemonia de São Paulo e Paraná. Mas o governo federal não queria continuar com as plantações de café, principal produto de exportação agrícola do país, e resolveu erradicar todos os cafezais do país. Nesse momento, através de muitos argumentos, Minas não só foi incluída no programa de investimentos do governo federal, como ampliou as fronteiras da plantação de café para a região do Alto Paranaíba. E foi assim, com o apoio do Banco do BDMG, que nós lançamos em 1971 o programa de crédito rural integrado para desenvolver as regiões do Cerrado. A região do Alto Paranaíba é uma região do Cerrado Mineiro que tem como característica uma camada de terra muito alcalina, uma terra dura, com árvores de pequeno porte e retorcidas. Mas o desenvolvimento da agricultura no Cerrado Mineiro era possível. Indo a Patrocínio numa jornada médica, nós tivemos a sorte, a felicidade de encontrar com o Dr. Olímpio, que era prefeito de Patrocínio. E eu então disse ao Dr. Olímpio, Dr. Olímpio, uai, o senhor precisa nos apontar então em São Gotardo, nós precisamos também fazer com que São Gotardo também venha entrar nessa rota de progresso que Patrocínio está entrando. Ele disse para mim o seguinte, Dr. César, os senhores têm lá em São Gotardo uma grande mina. Eu falei, mina? Mina de quê? Eu não tenho conhecimento, embora more lá, não tenho conhecimento dessa mina. Eu falei, tem, vocês têm uma mina muito grande lá. É um cerrado, o cerrado plano. O cerrado vai ser a salvação do Brasil. A agricultura do cerrado salvará esse país. Eu falei, mas então o senhor faz o seguinte, o senhor arranja algum japonês para levar lá, para me levar, para conhecer o cerrado nosso lá, para ver se realmente corresponde a essa afirmação do senhor. E nos dias subsequentes, ele nos mandou aqui 2 japoneses lá que trabalhavam lá em Patrocínio, era o Shigeo, sobrenome não me lembro, e o Hayashi. E nós estivemos juntos no nosso hospital e eu fiz questão de dar uma volta aqui no Cerrado com esses japoneses. E foi aí que nasceu a ideia então de exploração do Cerrado aqui. Os políticos mineiros dessa época acreditavam na potencialidade do Cerrado. E acreditavam também que com as adequações devidas, qualquer terra poderia ser cultivada. A terra de Cerrado tinha 2 ditados muito interessantes. Quando morria um grande proprietário de terra, quando chegava na área do Cerrado, eles falavam para os herdeiros, Cerrado só dado ou herdado. Quer dizer, não valia nada. Existia uma outra expressão que era muito interessante. Essa expressão era muito usual. Ah, não, Cerrado é terra de fazer longe. Foi aí que eu disse, olha, terra é apenas um substrato. Nós vamos tornar essa terra produtiva. Em meio a essa união de forças, em busca da conquista do Cerrado Mineiro, surge o PADAP, Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba. Período em que a agricultura do estado de Minas Gerais crescia de forma notável. O governo do estado queria mais. Queria um estudo técnico sobre a região. Como poderia investir para obter resultados? O que plantar?
Como plantar? Como fazer a terra do Cerrado gerar frutos? Com o mesmo interesse do governo mineiro, a cooperativa de Cotia foi convidada a desenvolver um estudo para a melhor exploração do Cerrado de Minas. A cooperativa já desenvolvia pesquisas em outras regiões e era reconhecida por seu profissionalismo, corpo técnico bastante competente e na sua convicção no desenvolvimento da agricultura. Em 1971, um grupo de cooperados da Cotia foi para a Serra do Salitre. É um local 90 quilômetros distante de São Gotardo. E eles foram muito bem sucedidos lá e isso despertou a atenção da cooperativa para o potencial daquela região de Minas na área da agricultura. O governo de Minas, em 1973, sela uma parceria com a cooperativa de Cotia para a realização do Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, o PADAP. No programa, a responsabilidade da seleção dos colonos, a produção e a comercialização dos produtos ficariam por conta da cooperativa, e o governo do estado responsável pela obtenção da terra e implantação da infraestrutura necessária para a produção. Houve, digamos assim, uma coalizão de forças muito grandes para a época. A implantação do PADAP exigia qualificação profissional dos técnicos e colonos, na correção do solo e a escolha de cultivos anuais adequados, que pudessem gerar frutos durante todo o ano para gerar renda a curto e longo prazos. Na época a gente ainda era cerrado, né? Totalmente cerrado, e nós não tínhamos assim uma técnica assim, como nós temos hoje. Aquela incerteza, será que vai produzir, não vai produzir aqui no Cerrado, né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar em plantações extensivas no Cerrado. Estava todo mundo, assim, naquela expectativa, né? E a gente estava acreditando muito. Juntou, né, o nosso sonho, o nosso desejo e a possibilidade, né, disso tornar uma realidade. Hoje está bom, hoje está ótimo, hoje está bom, está sendo a melhor terra do Brasil. Em 1973, coloca-se em prática o Programa de Assentamento Dirigido da região do Alto Paranaíba. O PADAP está implantado na região do Alto Paranaíba, numa área que compreende 600 quilômetros quadrados, nos municípios de São Gotardo, Rio Paranaíba, Ibiá e Campos Altos. Antes da implantação do programa, a região do Alto Paranaíba vivia da cultura de subsistência, e a área cultivada era próxima às margens dos cursos d'água, onde se encontravam as terras mais férteis da região. Aqui, nas terras do Sr. Noé, pequeno produtor, a plantação de café serviu de estudos para os técnicos do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e que davam credibilidade para o cultivo na região do Cerrado. O pessoal da região não acreditava pelo fato do Cerrado, na época ainda não existia tecnologia que existe hoje. Quando da implantação do PADAP, os japoneses, os técnicos, eles iam visitavam a lavourinha de café, era pouca coisa, né? Eles visitavam e dali eles acreditaram que o café dava. Se deu naquele, tinha que dar na região. O Programa de Conquista do Cerrado Mineiro recebeu do INCRA 24.226 hectares para dar início às produções. Foram assentadas aproximadamente 95 famílias, que receberam cerca de 250 hectares para o plantio. Em 1975, já com a unidade regional de Cotia instalada em São Gotardo, foram cultivados 2.000 hectares de soja, com uma colheita de 805 toneladas, o que correspondia a 6,7 sacas por hectare. 1976. A produtividade subia para 18,4 sacas por hectare. Já em 1979, a produção chegou em 35,9 sacas por hectare, em média.
De acordo com dados do IBGE, em 1979, a produção nacional era de 20,66 sacas de soja por hectare. Isso mostra que a produção do PADAP já superava a média nacional por hectare. Pelo crescimento da produção, era possível perceber que o potencial agrícola da região do Cerrado Mineiro era elevado. Ainda em 79, já se registrava uma colheita de 41.041 toneladas e o plantio cobria 19.014 hectares, o que correspondia quase que ao total da terra destinada aos produtores da cooperativa. Enfrentar o cerrado, fazer todo esse processo de incorporação de áreas, enfrentar as primeiras produções que certamente não foram muito grandes. Eu me lembro que no começo produzir 15, 18, 20 sacas de soja era um resultado extraordinário, logo pulou para 40. Quando o presidente Geisel visitou o projeto, em companhia do ministro Paulinelli, nós já visitamos diversas produções de 40, 50 sacos de soja. Depois veio o milho explodindo, o milho nos surpreendendo, com 4, 5, 6, 7 mil quilos por hectare, uma produção, várias vezes a produção de Minas, produção do país. De uma área de chapadões de altitude e solos pobres, surge a Ilha Verde do Alto Paranaíba. E o Cerrado do Alto Paranaíba era uma terra fértil e se revelava como um grande produtor de café, soja, plantação de milho, alho, ervilha, batata e trigo. O PADAP na região de São Gotardo despertava interesse da agricultura brasileira e de produtores e governantes de outros países. Tudo isso foi motivo de satisfação e de realização para um governador que teve a felicidade de trazer a cooperação, que conseguiu os recursos financeiros iniciais para auxiliar o governo brasileiro e realizar os grandes convênios com as nossas organizações de crédito para a implantação do PADAP. O PADAP se tornou uma realidade. O gerenciamento integrado, a tecnologia de informação, a vontade política, aliados aos investimentos financeiros, provaram que era possível recuperar terras até então consideradas improdutivas e transformar em um celeiro produtivo do país. A força do cooperativismo, representados pela Cooperativa de Cotia, e o desenvolvimento a partir de técnicas de correção do solo, dão a grandiosidade do PADAP. A presença da Cooperativa Agrícola de Cotia, que nos apoiou desde o início, inclusive na área social, na integração dos colonos. A Cotia tinha uma ousadia muito grande. E vendo todo o desenvolvimento da região de São Gotardo, professor Padilha fala com arrependimento de não ter virado fazendeiro. Para ficar em São Gotardo, dependia do consentimento de sua esposa. Levei, não gostou. E assim eu deixei de ser fazendeiro. Achou que era muito longe, achou que aquilo tinha muita terra, muita areia, que aquilo lá não dava nada. Eu sempre gostei da terra, da agricultura. Eu descendo de famílias de fazendeiros, e a minha ilusão seria ter uma fazenda. Mas, sim, não foi possível, mas eu bem que gostaria de ter ficado lá. Hoje, o PADAP, ao lado da Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba, conquistou índices socioeconômicos que representam destaque no estado de Minas Gerais. O programa trouxe o desenvolvimento para a região. O comércio foi crescendo e empresas ligadas à venda de insumos, máquinas e implementos agrícolas se instalaram na região. Com o crescimento do comércio, o número de emprego e a oportunidade do homem permanecer na cidade foi se tornando possível. Hoje se emprega no campo cerca de 6.000 pessoas. Isso aqui uns 20 anos atrás das olivas.
Se era difícil sobreviver. E se não tivesse esse serviço, a gente ficaria, bem dizer, desempregada, né? E o povo de São Gotardo foi beneficiado. E hoje olha a cidade de São Gotardo hoje, só nós que sabemos o que era São Gotardo. São Gotardo era uma cidade aí que nós tínhamos 9 mil habitantes, aproximadamente. Hoje nós estamos em torno de 30 mil habitantes. Olha o movimento de São Gotardo. O que trouxe não só para São Gotardo, a tecnologia que trouxe para a região. E a educação também foi beneficiada. Cursos técnicos foram implantados. Na região do Alto Paranaíba, são cerca de 80 escolas. E São Gotardo possui 16. A Coopadap participa dos projetos da comunidade e da educação das crianças da região. E as crianças de São Gotardo já sabem falar o que o meio ambiente e a agricultura representam na sua vida. A agricultura é muito importante para a nossa região, pois além dela enriquecer a nossa região, ela rende muitos trabalhos. O meio ambiente é muito importante, por causa que sem ele a gente não viveria. E a preocupação com o meio ambiente, vinda através dos programas desenvolvidos pela Coopadap, já é reconhecida pelo mercado consumidor. Hoje, os produtos da cooperativa são entregues sem riscos de manipulação indesejáveis, com sistema de rastreabilidade do produto, além de certificação em termos de origem, processo produtivo e qualidade. A Coopadap foi a primeira cooperativa agropecuária a obter a certificação ISO 9002 no Brasil. Dentro da Coopadap, são oferecidos cursos técnicos profissionalizantes. Durante o ano, são cerca de 25 cursos e treinamentos oferecidos aos seus profissionais, além de participações em congressos, seminários e feiras. Com o aumento da qualificação profissional dos trabalhadores, aumentou também o poder aquisitivo e, com este, o crescimento da arrecadação dos municípios. A arrecadação com a agricultura representa 75% do total da arrecadação do município. Olha, eu acho que foi uma redenção para a região. E aqui era um lugar muito pobre. O pessoal daqui não tinha onde trabalhar. Então, com a entrada do PADAP, houve um desenvolvimento. Além do PADAP, desenvolveu toda a região. Mas eu sei que eu, como político, certo? Da época, e hoje como cidadão são-gotardense, um simples cidadão, me encontro um homem realizado na vida, por ter ajudado a proporcionar isso para o povo de São Gotardo. E hoje, é essa realização brilhante, magnífica, que contemplamos em terras do Cerrado brasileiro. A Ilha Verde do Alto Paranaíba tem uma produção de 230 mil toneladas, entre os cultivos de soja, milho, trigo de sequeiro e irrigado, café, abacate, batata inglesa, cenoura, alho, cebola e o início do plantio de frutos. E para escoar e distribuir para os principais mercados, toda essa produção exige o trabalho sério e profissional da Coopadap. A cooperativa tem atualmente 83 associados que contam com uma estrutura privilegiada. Possui unidades de beneficiamento e armazenamento como silos metálicos, silos graneleiros, unidade semente e máquina de café. A Coopadap acompanha as transformações e exigências do mercado consumidor. O acompanhamento das mudanças do mercado faz com que a Coopadap saia na frente, apresentando uma estratégia de comercialização a médio e a longo prazos através de uma produção programada. Eu me sinto muito feliz, até porque a nossa participação foi de corpo e alma. E foi institucional, foi profissional, foi pessoal. Me sinto muito feliz, muito, por muitas e justas razões. Então, até, inclusive, está dando um depoimento desse aqui 30 anos depois. Já deviam ter me esquecido. É sinal que a nossa presença marcou.
Ao comemorarmos hoje os 30 anos desse notável programa de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, o PADAP, percebemos o quanto a vontade dos homens em realizar algo novo e comprometido com o desenvolvimento podem fazer deste Brasil um Brasil melhor. Há 30 anos atrás, a vontade desses homens em responder à pergunta: por que não explorar o Cerrado? Determinou a inclusão desta região no desenvolvimento nacional e, por que não, mundial. A resposta veio embasada em compromissos, em responsabilidades dos setores público e privado, representada pelo cooperativismo. O cooperativismo continua presente, forte e comprometido com a sustentação do desenvolvimento deste programa de nossos cooperados e das comunidades que nos cercam. Somos hoje a 40ª cooperativa agropecuária do Brasil, uma das 10 maiores de Minas Gerais, mas sem dúvida a maior cooperativa do estado na produção de hortaliças e frutas. Portanto, rendemos nossas homenagens aos homens públicos que idealizaram e realizaram este programa, aos colonos pioneiros que com seu suor, espírito de luta e compromisso com a terra, que labuta nesta terra até os dias de hoje, ao cooperativismo, por ter se mostrado, segundo o nosso querido ministro da Agricultura, como uma ponte juntando uma margem que representa o mercado, com a outra que é a do bem-estar social e coletivo. Ponte esta, representada pela Cooperativa Agrícola de Cotia e pela Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba. Tecnologia, treinamento, informação e gerenciamento. Ferramentas que proporcionam ao homem do campo fazer brotar da terra o alimento, o sustento e a produção em larga escala. De uma região desacreditada, hoje a grande Ilha Verde do Cerrado. A conquista do Cerrado Mineiro. PADAP, há 30 anos unindo esforços e produzindo resultados. Uma realização COPADAP, Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba.